Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje daremos continuidade ao estudo do Direito Constitucional para tratar da hermenêutica constitucional. Quando tratamos da hermenêutica constitucional na aula passada, falamos de conceitos iniciais. Dissemos aos senhores das ideias básicas sobre a diferença entre interpretação e hermenêutica, onde afirmamos que interpretação significa extrair de uma determinada norma o seu significado, e a hermenêutica é quem fornece os métodos para que essa interpretação possa ser concretizada. Hoje, nessa segunda parte da aula, nós vamos verificar os métodos de interpretação constitucional. Vamos iniciar o estudo dos métodos de interpretação, já que na aula passada apresentamos aos senhores quais seriam eles. Falamos também dos motivos do rompimento. E um dos motivos mais básicos, caso os senhores não consigam se lembrar dos demais, é o surgimento do neoconstitucionalismo e o rompimento com o pós-positivismo. Isso serve de fundamento ao surgimento de novos métodos de interpretação, já que é necessário interpretar a Constituição dando o seu devido valor e não utilizando os métodos criados para o direito privado por Savigny. Vamos então dar início ao estudo nessa segunda parte da nossa aula sobre hermenêutica. E vamos iniciar tratando do método hermenêutico clássico. Esse método é um método considerado jurídico ou sistemático. Leva em consideração a letra da lei ou mesmo o sistema como um todo, o ordenamento jurídico. E ele é, dessa forma, tem como principal expoente Ernest Fortoft. Ele utiliza elementos clássicos de interpretação para que essa interpretação possa ser concretizada. Se nós afirmamos que aqui se utiliza de elementos clássicos de interpretação, ele faz, é claro, alusão a Savigny e traz para o método hermenêutico clássico os métodos desenvolvidos para Savigny, buscando a sua adequação ao direito constitucional. Aqui, então, ele se utiliza do método histórico, sistemático, lógico, ou mesmo o método jurídico. Aqui, a afirmação ou a justificativa é que a Constituição é uma lei como todas as outras e, por isso, não precisa de um método específico de interpretação. Professor, na aula anterior, o senhor disse que os métodos desenvolvidos para o direito privado não seriam suficientes ao exercício de interpretação constitucional. E aqui nós temos o método hermenêutico clássico, que traz justamente esses métodos desenvolvidos para o direito privado. E a justificativa seria que a Constituição deve ser vista como uma norma como todas as outras. Vejam, dissemos também na aula passada que não existe um método correto ou errado e que todos os métodos devem ser utilizados em conjunto para o exato, para o correto exercício de interpretação. Aqui, esse método hermenêutico clássico ele foi resgatado por esse principal expoente, no entanto, ele ainda está carregado dos vícios, embora deva ser feita uma adequação dos vícios que comentados na aula passada, já que foram desenvolvidos para o direito privado. E a crítica é justamente essa. Esse método ele foi desenvolvido para o direito privado, portanto, aqueles que criticam julgam que não seria esse método adequado à atividade constitucional, à atividade de interpretação constitucional. Vamos seguir em frente para falar do método científico espiritual. É também um método sistemático e tem como principal expoente Rudolf von Esmond. É um método que se diferencia do método anterior, já que utiliza elementos e valores subjacentes ao texto constitucional. Professor, não entendi. Vamos buscar então a justificativa ao surgimento desse método. Quando dissemos aos senhores que a Constituição estava no topo da pirâmide normativa e abaixo dela todas as demais normas constitucionais, nós dissemos aos senhores que, para a parte da doutrina, ela encontrava fundamento em uma norma fundamental hipotética, ou seja, uma norma fundamental hipotética que não era uma norma posta, uma norma palpável, por assim dizer, mas apenas uma norma pressuposta. Dada a complexidade dessa ideia, nós temos o quê? Que a Constituição, quando interpretada através do método científico espiritual, ela deve levar em consideração valores externos ou subjacentes ao texto constitucional para que possa ser justificado. E aí, como que nós vamos considerar isso? Onde eu vou encontrar
essas ideias. Para ficar mais fácil, nós também podemos afirmar que, como ela considera valores subjacentes ao texto constitucional, ou seja, tem um aspecto valorativo, ele é também conhecido como método valorativo. Método científico espiritual é igual a método valorativo se cair na prova do concurso. E o exemplo clássico é o preâmbulo da Constituição. Vejam, o preâmbulo serve para justificar uma série de coisas dentro das nossas aulas. E aqui serve para justificar também a interpretação através do método científico espiritual. Vamos à leitura do preâmbulo novamente. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus. Veja, essa expressão sob a proteção de Deus é, sem sombra de dúvidas, um valor subjacente ao texto constitucional. Ele é carregado de um aspecto valorativo para que possa justificar o método científico espiritual. Aqui vamos dizer aos senhores novamente que essa expressão foi palco de decisão no Supremo Tribunal Federal com relação a uma Constituição Estadual que não observou essa norma. Nós já tivemos oportunidade de tratar esse assunto em outra aula. Aqui também devemos afirmar que o método científico espiritual é antipositivista. Óbvio, se ele utiliza valores subjacentes ao texto constitucional, se ele tem o seu aspecto valorativo, ele não pode ser um método positivista. Ele é, na verdade, antipositivista. E nós temos aqui algumas críticas para tecer sobre esse método. A doutrina diz que uma das principais dela é a indeterminação e a modificabilidade. Isso se dá porque, se eu utilizo valores subjacentes ao texto constitucional, levando em consideração a pré-compreensão do intérprete, por exemplo, eu posso interpretar uma coisa de uma determinada maneira, ao passo que outra pessoa com as mesmas ideias que a minha também, em razão da sua pré-compreensão, pode interpretar a mesma coisa de uma maneira diferente. Essa indeterminação e modificabilidade enfraquece a Constituição, que seria segundo a crítica. Interpretações divergentes enfraquecem a Constituição. Veja, quando eu tenho interpretações que não convergem no mesmo sentido, quando elas são muito divergentes, e aqui há palco para que isso aconteça, dado o seu aspecto valorativo, nós podemos ter o enfraquecimento da Constituição, ou seja, a visão de que ela vai ser interpretada segundo a conveniência e oportunidade de quem a interpreta, e dessa forma traz um prejuízo à sociedade e à própria atividade hermenêutica. Vamos seguir em frente. Próximo método é o método tópico problemático. É um método muito importante também, que tem as suas virtudes e uma série de críticas. Ele é, diferente dos dois anteriores, um método aporético, argumentativo e antipositivista. Antipositivista, os demais também a gente poderia afirmar que são. No entanto, quando eu falo em método aporético, surge o questionamento. O que seria um método aporético? Veja, falamos em método sistemático nos dois métodos anteriores. Quando eu falo em método aporético, eu estou falando em um método que busca a solução de um problema. Método aporético, métodos que buscam a solução de um problema que se apresenta. Tem como principal expoente Teodoro e ele é tópico problemático por quê? Tópico porque se baseia em topos ou esquema de pensamento. Veja, ele é aporético porque busca a solução de um problema. E ele é um método tópico porque trabalha com topos. Essa afirmação de que trabalha com topos significa dizer que o quê? Que a lei seria um topos, os princípios seriam um outro topos, a Constituição é um topos, todas os dispositivos legais, ou as leis, os códigos, por assim dizer, seriam topos e devem ser utilizados à solução de um problema. Por isso se forma um esquema de pensamento e utiliza-se desse topos para a interpretação constitucional, buscando sempre a solução do problema que se apresenta. Aqui nós temos como exemplo a violação de correspondência dos presidiários. Veja, há dentro do texto constitucional vedação à violação do sigilo de correspondência. No entanto, os
alguns presidiários utilizavam desse mecanismo, ou seja, da utilização de correspondência e desse sigilo para praticar crimes ou então para dar ordem para que outros crimes fossem praticados. Diante disso, por própria decisão do Supremo Tribunal Federal, chegou-se à conclusão que poderia, em casos específicos, haver a violação do sigilo da correspondência dos presos, já que um direito fundamental não pode salvaguardar outras práticas ilícitas. Veja, o direito constitucional de violação do sigilo de correspondência não pode salvaguardar a prática de outros crimes. Portanto, veja, nós tivemos um problema e utilizamos de alguns topos para a solução desse problema, no caso específico aqui que trouxemos aos senhores, a violação do sigilo de correspondência dos presidiários. A crítica. Esse método também foi desenvolvido para o direito privado. É a primeira crítica. Um segundo aspecto importante é que ele é utilizado para solucionar o que a doutrina chama de hard cases. O que seriam esses hard cases? Hard cases seriam casos complexos que exigem, por exemplo, uma interpretação mais complexa dos tribunais ou dos tribunais superiores. Seriam casos emblemáticos e que servem de norte para outros tantos casos existentes sobre a mesma matéria. A resposta correta aqui para esse método tópico problemático é aquela que convence o maior número de interlocutores. Daí, mais uma crítica, já que ele é antipositivista e pode servir o aspecto de interpretação, pode prejudicar a hermenêutica constitucional. Permitir que a resposta correta seja aquela que convence o maior número de interlocutores leva a um casuísmo ilimitado, porque gira em torno de um problema a ser resolvido. E esse casuísmo ilimitado é um perigo à interpretação constitucional. Outra crítica, parte do problema para a norma e não ao contrário. Veja, há ministro no STF que, diante de um caso complexo, de um hard case, ele decide o caso da maneira que ele acha mais correta ou da maneira que vai convencer o maior número de interlocutores e busca no ordenamento jurídico norma capaz de fundamentar aquela decisão. E isso seria incorreto segundo parte da doutrina, já que eu tenho que partir da norma para o problema e não do problema para a norma. Nós temos ainda útil para preenchimento de lacunas. Na medida em que ele serve a hard case, que ele parte do problema para a norma, ele permite que sejam preenchidas lacunas no nosso ordenamento. E essa é uma característica importante. Essa é, na verdade, uma qualidade do método tópico problemático. E depois, norma e jurisprudência são cada um topos, apenas para exemplificar aquilo que nós já falamos. A Constituição pode ser vista como um topos e o Código de Processo Penal, por exemplo, como um outro topos, utilizado na solução das controvérsias ou utilizado na atividade de interpretação constitucional. Aqui nós temos mais um mini resumo que trata das concepções constitucionais, classificação das constituições e histórico. Nós temos aqui os meus contatos, caso os senhores tenham dúvidas, envie para a gente. Um grande abraço, até a próxima aula, bons estudos e boa sorte.